ao Rio de Janeiro. Seguindo na análise dessa pesquisa, vamos falar com o nosso comentarista Alexandre Borges. Borges, a gente vê um número bastante estacionado, a rejeição também bastante alta para o presidente Bolsonaro, bem maior do que para o ex-presidente Lula. O que você pode destacar dessa pesquisa? Olha, em primeiro lugar, a absoluta vantagem do ex-presidente Lula é uma vantagem realmente há 12 dias de eleição muito grande. Ele aparece no primeiro turno com 16 pontos de vantagem e 19 para o segundo turno. É uma vantagem muito larga. Agora, os institutos concordam? Não. Então, esse também é outro ponto importante. Não tem nada de... A gente escuta, por que os institutos dão resultado diferente? Existe uma diferença de metodologia entre vários institutos. Isso é normal. Da mesma maneira que você vai numa pizzaria, a massa é mais grossa, na outra a massa é mais fina. São empresas concorrentes, são empresas que têm cada uma o seu jeito de trabalhar e todas elas tentam antecipar o resultado eleitoral da melhor forma possível. A gente só vai saber a resposta 2 de outubro, à noite. Mas a grande diferença que dá hoje esse resultado ali entre... principalmente os três que a gente mais fala, que é Quest, Datafolha e IPEC, que é o ex-Ibope, é que existe uma diferença em relação ao quanto eles estimam que é a camada de faixa de renda mais pobre do Brasil, né? Que seria de 2 salários mínimos para baixo, que no Datafolha dá 51% da amostra e no IPEC, que é a maior de todas, dá 55%. Então, quando você tem uma fatia maior de pobres na amostra da pesquisa, isso tende a beneficiar Luiz Inácio Lula da Silva. Porque o Instituto é petista? Não, é a maneira dele trabalhar, é a sua metodologia. Já o Quest coloca nessa mesma faixa 38% da população. Então, menos participação dos pobres na amostra, tende a ter menos vantagem para Lula, mais vantagem para Bolsonaro. Qual dos institutos está correto? Não tem como saber, a não ser esperar o 2 de outubro, a gente esperar o resultado das urnas para saber. De qualquer jeito, em todos os institutos, até os que dão resultados que são comemorados resultados, vamos chamar de exóticos, que são comemorados pelos bolsonaristas, que são poucos, nenhum desses institutos dá vitória de Bolsonaro no primeiro turno. Bolsonaro tem repetido que ele vai ganhar por 60% de votos no primeiro turno, mas provavelmente nem ele acredita nisso, porque mesmo os institutos que dão resultados que o bolsonarismo tem usado, principalmente aí nas redes sociais, no Zap, dão no máximo um empate técnico. Então, há 12 dias das eleições, o que a gente vê é um quadro muito favorável para Lula e isso pode levar, e esse é o grande detalhe que a gente tem que ficar de olho e acompanhar, é o movimento do chamado voto útil, que as pesquisas já começam a detectar, mas a gente vai ver se isso tem um viés aí de alto ou não, que pode levar ao eleitor de Simone Tebet e o eleitor de Ciro Gomes a abandonar. Algumas celebridades, inclusive, já estão fazendo isso. Caetano Veloso já fez um vídeo dizendo que ele adora o Ciro Gomes, mas ele vai de Lula. A gente começa a ver um movimento aí do lado cirista e de algumas pessoas que estavam com Simone Tebet se aproximando da candidatura de Lula. Isso ao lado daquele grande fato político que aconteceu ontem, que foi a adesão de Henrique Meirelles, que foi durante os 8 anos do governo Lula o presidente do Banco Central, e ele traz para o mercado e para os eleitores mais moderados, mais ao centro, uma garantia, ou pelo menos uma promessa de um governo que não vai ser um governo radical à esquerda, não vai ser economicamente, não vai ser um governo pautado por aquelas ideias, também podemos chamar de exóticas, da turma lá da Unicamp, Dilma Rousseff, Guido Mantega, Aloysio Mercadante, ou aquela turma que lançou a nova matriz macroeconômica, que, de certa forma, rasgou o tripé macroeconômico que vinha dos anos 90, que vinha da equipe do Pedro Malan e do Plano Real, com resultados realmente desastrosos e que, no limite, levaram ao impeachment de Dilma Rousseff. Então, com o eleitor mais moderado ao centro, tendo essa sinalização de uma economia provavelmente até mais responsável do que a gente está vendo hoje, com o Paulo Guedes, que abandonou todos os preceitos de responsabilidade fiscal num projeto político, isso pode também contar pontos para a candidatura de Lula e até chegar à próxima vitória no primeiro turno.
Muito obrigado, viu, Alexandre Borges, por trazer essa análise, então, da última pesquisa IPEC. E aí o Borges mencionou para a gente a diferença de metodologias entre as pesquisas, entre os institutos de pesquisa e a dificuldade de você entender, então, uma média entre eles. Aí eu já trago para uma solução bastante caseira, que é o agregador em parceria com o Instituto Locomotiva, agregador CNN. Pode botar aqui no telão para a gente, está espelhado aqui no nosso tablet, ó. O agregador, ele pega, então, uma média de todos esses institutos que estão lançando as últimas pesquisas e ele faz, então, um traço do que analisar entre todos e as médias de cada candidato. Então, percebam que ali, ó, Lula aparece com 47% das intenções de voto, Bolsonaro com 31% das intenções de voto. Sobe um pouquinho mais para mim aí, Marcela, para eu ver as cores. Ciro Gomes está aparecendo aqui com 7% e a Simone Tebet está aparecendo ali com 5%. E aí tem o restante, não sabem, não responderam, os votos nulos. Então aqui no agregador CNN, é só você digitar lá em qualquer canal de busca na internet que já aparece o link, você entra aqui neste espaço que foi montado pela CNN em parceria com o Instituto Locomotiva para a gente entender o que as pesquisas estão mostrando, porque são tantas e tantos dados, isso aqui ajuda a clarear um pouco para a gente aí o que a gente tem pela frente. Bom, vamos seguir agora aqui, né? Pode falar, Não, Mar. é uma média, né? Uma média de todas as pesquisas e também tem a data com a evolução ali. Você consegue observar que tem mais ou menos, né? Claro, cada uma com o seu perfil, com o seu modo de fazer uma pesquisa. Metodologia. Mas você vê que tem uma linha bastante parecida, né?